Oi! Está no ar mais um episódio do DAI Podcast. Sejam muito bem-vindos! E hoje eu recebo aqui um casal que carrega uma história de transformação. Uma história que não começou leve, começou em meio a conflitos, desgaste e desafios dentro do relacionamento. Mas tudo começou a mudar quando eles decidiram caminhar com Jesus. A partir disso, não só o casamento foi restaurado, mas também nasceu um propósito em comum e, junto com ele, um negócio construído do zero, em meio a um momento de incerteza e recomeço. Hoje, eles vivem para glorificar a Deus em tudo. No casamento, no trabalho, na forma como impactam outras pessoas. E eu tenho a honra, tô até arrepiada, gente, mas eu tenho a honra, o prazer de receber Anelisa e Maicon! Muito bom, muito bom. Ai, que delícia receber vocês aqui. Muito, muito obrigada. Eu tô muito feliz de verdade. Nós que estamos felizes com o convite, né? É uma honra pra gente estar aqui e poder falar um pouquinho da nossa história, do que a gente passou, né? E estamos muito felizes, estou muito feliz. Verdade, Dai, eu agradeço muito, né, o convite, é um prazer estar aqui compartilhando um pouquinho da nossa história e a gente sempre busca fazer parte, né, de projetos e mesas como essa, né, que a gente consiga alcançar mais e mais pessoas e falar da transformação do nosso casamento, da aliança mesmo que a gente vive. Isso pra gente é algo prazeroso e, como você falou, é pra gente glorificar a Deus mesmo. E é sempre Ele na nossa vida, né? Com certeza. Muito obrigado. Obrigada, viu, gente? E ó, já vou falar pra vocês aqui. Vocês são os primeiros. É o primeiro casal que eu recebo aqui para falar sobre relacionamento e essa união, essa aliança com Deus. Meu Deus. Então, Que assim, honra. Responsabilidade, né? É uma honra. é verdade. Uma honra, verdade. Tô falando isso, gente, surpresa pra eles não sabiam. É só pra não ficar mais nervoso. Tem que ser na hora. Eu nem tô nervoso. Tá? Não. Meu Deus, a mão tá suando. Tá bom, tô zoando. Mas eu acho muito legal e importante mesmo. Eu falo Sim. que o podcast é um canal onde a gente consegue levar para mais pessoas, porque o meu propósito, eu sempre gostei de me comunicar, eu venho da área de comunicação, eu sou formada em jornalismo e eu queria mais, assim. Então, o podcast é para não só para mim, não só para eu poder compartilhar as minhas histórias, as minhas experiências, mas trazer também histórias como a de vocês. Porque eu tenho certeza que muita gente hoje pode estar passando o que vocês passaram lá atrás, ou não, ou está vivendo a mesma fase que vocês estão vivendo hoje. E pra gente ver que a gente não tá sozinho, né? É verdade. Então, pra gente começar, eu quero que vocês falem bastante, porque só eu tô falando aqui, tá? Eu vou passar a palavra pra eles. Eu quero que vocês comecem a contar como vocês começaram. Qual é o começo da história de vocês? Bom, vamos lá. A gente começou a nossa história, a gente se conheceu no trabalho, né? E a gente se conheceu em fases das nossas vidas diferentes, né? Então eu comecei o meu primeiro trabalho, né, com carteira registrada. Eu entrei onde a Anelisa trabalhava, que era uma fábrica de semijoias. Eu tinha 17 anos. E a Anelisa estava numa outra fase, ela já tinha um tempo ali trabalhando naquela empresa, ela estava terminando a faculdade, eu não tinha nem começado, e é ali que começou a nossa história, né? Ela começou a me paquerar. É sempre assim, né? Ela começou a me paquerar dentro do trabalho, e eu acho que um ano depois que eu estava nessa empresa, a gente começou ali a namorar, a ficar, né? Começou nosso rolinho, né? A se conhecer. E ali a gente começou, né, o namoro, e a gente tem criações diferentes, né? Eu tive uma criação totalmente contrária da criação que a Anelisa teve. E enquanto a gente estava namorando, era tudo muito bom, né? A gente, né, tinha alguns atritos ali de namorinho mesmo, mas a gente sempre teve uma boa relação enquanto namorava, né? E a gente namorou ali por 5 anos? Foram 5 anos. Foram 5 anos. Então a gente namorou de 2010 a 2015. E aí a gente casou em outubro de 2015. E aí quando juntou essas duas criações,
né? E aí que virou uma bomba e a gente teve ali vários conflitos no nosso casamento e a gente passou por muitas coisas, né? Mas olha só, você me disse que entrou nessa empresa com 17 anos. 17 anos. Foi meu primeiro trabalho de carteira registrada mesmo. Estava começando a vida. Vocês eram bem novinhos, então. Eu tinha 17, a Anelisa 5 anos. Ela tinha 23, 23, tá. 22 E anos, assim, né? e a mulher, geralmente, ela já é um pouquinho mais madura, né, Anne? Exatamente. Já somos mais um pouquinho avançada nessa questão. E assim, como foi pra você, apesar desse namoro ter sido tranquilo? Na verdade, o Maicon foi meu primeiro namorado. Namorado mesmo, de levar pra casa, sabe? De apresentar pra família, de ter esse contato, mas Sim. assim. Então, pra mim foi tudo um sonho. Eu tava vivendo aquele conto de fadas mesmo, né? Sei. Foi tudo muito novo. Eu acho que, tanto pra ele nessa questão de um namoro mais familiar, né? Ele já teve namoradas antes, mas eu creio que não tinha sido tão familiar, assim, envolvendo a É família, verdade. Sei. estando junto ali. E eu sou muito família, né? Eu fui criada assim. Meu pai me recebia com flores, da escola, com boneca. Então eu sempre fui bem Mimada. mimada, exatamente. Então, para mim, eu estava vivendo algo novo e algo muito bom, que eu estava gostando, né? Porque eu já tinha a atenção do meu pai, mas ter a atenção de outra pessoa totalmente diferente de mim, para mim era algo muito, muito uau, né? Muito novo. Então, tudo que eu sonhei, que eu vivi, eu desejei para a vida do Maicon. Então, quando ele foi para a faculdade, quem matriculou você na Foi a faculdade? Anelisa. É verdade. Eu que fui atrás de tudo. Eu queria que ele passasse por todo o processo que eu passei. Uhum. Eu sou muito assim. Se eu vivo algo muito bom, eu falo, poxa, todos tinham que estar aqui vivendo isso que eu tô vivendo, né? Sim. E então foi maravilhoso. Foi realmente um conto de fadas. O meu casamento foi um conto de fadas. O dia, né, do casamento foi algo inesquecível. Como você sonhou mesmo. Como eu sonhei, exatamente. Olha só, hein, gente, mas já apertem os cintos aí, porque é o seguinte, eles estão contando da parte conto de fadas, mas vocês também viveram um certo pesadelo ali Foi. quando casaram. Eu acho que todo relacionamento passa por isso, quando Sim. vão morar juntos, né? Que se casam e aí vão morar juntos, porque aí a gente começa a observar os defeitos também, porque são todo dia. Sim. Aí vocês namoraram quanto tempo antes do casamento? 5 anos. 5 anos. Nós namoramos Se casaram. 5 anos, nos casamos, fomos para nossa casa e aí foi onde tudo começou. Eu digo que os primeiros anos não foi tão difícil porque o Maicon trabalhava à noite e eu trabalhava durante o dia. Então a gente se via de sexta, sábado e domingo. Então quando a gente se via não tinha ainda tanto conflito, mas já tinha algo assim. Como ele ficava preso ao serviço, o dia dele era à noite, que ele dormia, depois ia trabalhar. De final de semana, às vezes ele queria algo assim com os amigos. Queria sair com os meus amigos. Viver uma vida de solteiro que ele já não tinha mais. Uhum. Porque ao redor dele eram amigos solteiros, né? Então, assim, ele queria algo que já não existia mais para ele. E eu já estava vivendo um casamento. Uhum. Porque eu aprendi assim, eu vi assim meu pai e minha mãe, né? Então foi algo que deu aquele choque. Não, peraí, você não pode fazer mais isso. Agora nós somos nós dois, né? E a gente não entendendo muito bem o que estava acontecendo, e era onde as brigas começavam. Existia muita briga, muita falta de respeito. Realmente eu me vi naquele conto de fadas virando algo assim, um conto de terror, um filme de terror. E eu não entendia o porquê que eu estava passando tudo isso. E quando a gente passa por algo assim, tudo na nossa vida fica assim, né? O trabalho vira um terror, os estudos viram um terror, a nossa casa vira um terror, mas porque eu falo que às vezes Deus permite a gente passar por certas coisas para que a gente possa amadurecer e transbordar na vida de outras pessoas, né? Encurtar esse caminho para que elas não passem por isso.
Sim, Não é tenham verdade. isso. E no meu casamento, eu não tive muitas coisas. Eu não tinha um elogio do Maicon, eu não tinha. Eu não tinha aquele elogio da gente se arrumar. Você é casada, a gente se arruma pra quê? Pro nosso marido elogiar a gente, Sim. né? E em casa eu tinha muito isso. E a gente saía, eu me arrumava, meu pai, minha mãe, nossa, como você tá linda, que princesa. E eu não tinha mais isso em casa. E eu sentia muita falta. Então foi algo que foi me bloqueando de uma forma que eu não conseguia receber elogio de fora. Nossa. Mas e você falava isso pra ele, Anne? A gente não tinha muito diálogo, né? A gente não tinha muito diálogo e assim, hoje, né, com o entendimento que a gente tem, por tudo que a gente passou, a gente entende que tudo começou no casamento mesmo, como ela falou, ela sempre teve o sonho de casar na igreja, no cartório, tudo certinho, e ao contrário, eu nunca tive esse sonho, né? Tanto é que no nosso casamento, ali eu já comecei, não, Anelisa, pra quê, né? Fazer uma festa desse tamanho, gastar dinheiro e tal. Eu não tenho esse dinheiro pra fazer esse casamento. Ela, não, a gente vai fazer porque é meu sonho. Então, assim, hoje a gente entende que ali mesmo já não havia concordância e algo viria ali de ruim, né? Porque eu não estava de acordo com aquilo, eu estava participando, era o meu casamento, mas eu não concordava com aquilo, né? E aí foi motivo até mesmo depois, quando a gente começou a conviver junto mesmo, de brigas e brigas, sabe? Então, a gente não tinha concordância nenhuma, e isso na minha cabeça era inconsciente, sabe? E a gente começou a viver uma vida de conflitos mesmo, porque embora ela teve uma criação ali onde sempre foi uma família muito unida, eu te amo, pai, a Andresa tem que falar com o pai dela todos os dias, eu te amo, benção, pai. E ao contrário, eu nunca fui essa pessoa, né? E aí eu comecei a repassar aquilo que eu recebi também, né? E aí que, assim, era muita briga mesmo, e assim, aí a gente entrou numa fase onde eu queria estar com amigos, eu queria jogar videogame, jogar bilhar, e sair mesmo com os amigos. E ela, por outro lado, assim, ela não é boba também, né? Ela buscava também fazer coisas que me confrontavam. E aí ficava cada vez pior, sabe? Sim. Então a gente viveu aí durante, acho que quase 7 anos nesse conflito, né? Eu virei uma chave que eu falava pra ele assim, eu vou ser o seu espelho. Tudo que você fizer pra mim vai refletir em você, porque eu também vou fazer pra você. Virou um confronto. Só que o Michael, ele tinha uma personalidade tão forte, assim, ele virava uma pedra, que eu podia fazer pior do que ele fazia. Não atingia ele. E não atingia mesmo ou você fingia que não atingia? Eu acho que eu fingia que não atingia, né? Era um coração de pedra, né? Era um coração de E pedra. a família de vocês, né, os de fora, ele influenciava nesse relacionamento ou vocês não levavam isso? Não levava. A gente nunca levou nossos problemas de dentro de casa pra nossa família, né? Até então que a nossa família só soube de tudo que a gente passou em um testemunho que a gente gravou. Exatamente. Uma Olha, participação de que legal, gente, programa. muito bom. Que bom que eu perguntei, porque eu acho que isso é fundamental nos relacionamentos. Não deixar que pessoas de fora se envolvam ou Sim. dê opinião, pitaco, né? Do que Sim. está acontecendo dentro de casa. E o importante é a gente não levar também. Porque os nossos pais, por exemplo, eles sempre vão ficar do nosso lado. Por mais que eles saibam que o outro tenha razão, eles vão tentar apaziguar. Sim. Exatamente. E aí acaba piorando, né, a situação. E até nisso que você falou, Dai, eu não queria passar uma imagem que o Michael não era para os meus pais, né? Então, como que eu ia chegar em casa chorando e falar, passei por isso, aconteceu isso, né? E tem as minhas irmãs também. Então, assim, realmente eles vão ficar do nosso lado. E eles vão sentir talvez a dor maior do que a gente mesmo. Com certeza. Então, eu não queria passar isso para os meus pais. Eu não queria passar uma imagem que eu sabia que não era essa pessoa. Porque não foi daquele jeito que eu o conheci. Uhum. Não foi por aquela pessoa que eu me apaixonei. Com né? certeza. Hoje, vocês vivem um relacionamento totalmente diferente. Muito diferente. Como que começou essa mudança? Tá. Aí, Então, imagino que não foi assim, da noite pro dia. não foi da noite pro dia. Em 2020,
A gente tinha ali 5 anos de casados, né? A gente estava em meio a uma pandemia e a Anelisa começou a passar a ter depressão. Então ela passou por um processo de depressão ali muito forte. E em novembro de 2020, ela estava assim muito sobrecarregada na empresa, porque assim tudo caía nas costas delas. Ela cuidava das vendas, do processo, da produção. Então ela começou a ficar muito sobrecarregada. E aí junto com isso tinha o nosso casamento, que era um casamento turbulento, disfuncional. Então as coisas foram piorando. E aí ela chegou em um nível de depressão que o corpo dela começou a falar. Então ela tinha feridas pelo corpo. Ela chegava em casa, ela não podia nem conversar com ela, porque ela estava com a cabeça cheia do trabalho. E aí do outro lado eu também que não ligava para nada. Mas aí em 2020, em novembro de 2020, eu falei, Anelisa, sai do trabalho. Embora a gente tinha essa relação, eu vi que ela estava muito mal, estava muito depressiva, o corpo falando mesmo. Eu falei assim, sai do trabalho, pode pedir as contas e vai se cuidar, porque senão você vai morrer. Tá assim, num nível de depressão que você precisa se cuidar. E assim ela fez. E aí ela foi, pediu as contas do trabalho, começou ali um trabalho com terapia. Passaram-se 3 meses, né, no início de 2021, para ser exato, no dia 19 de janeiro, eu recebi a notícia que a empresa que eu trabalhava ia fechar. Então eu trabalhava numa empresa, numa multinacional, eu tinha um trabalho estável, eu tinha um bom salário, e eu assumi aquela responsabilidade. Falei para ela, pode pedir as contas e vai se tratar. E aí passaram-se 3 meses, a empresa chamou todo mundo ali e anunciou que estaria fechando as portas e que todos os funcionários iam ser mandados embora, né? E aí eu falei, meu Deus, o que tá ruim piorou. Ficou pior. E aí eu lembro que... Então a gente tá rindo com respeito. Exatamente. Não, mas hoje a gente, né, vê isso como... É um testemunho. Doeu Sim, muito, com certeza. mas a gente gerou esse testemunho e que a gente fala hoje para que, como você falou no início, às vezes tem pessoas que estão passando por um processo difícil, um processo turbulento no casamento, no trabalho, e a pessoa não enxerga uma saída. Mas existe saída, porque, né, Deus é o Deus soberano, Ele cuida de todas as coisas. E eu sempre falo, né, abrindo um parênteses aqui, que quando a gente faz uma reforma de uma casa, né, a gente desconstrói para depois construir. Então fica tudo muito feio. Então essa fase do nosso casamento estava tudo muito feio, estava destruído. Mas a gente estava reformando algo. Precisava acontecer aquilo, né? E aí eu recebi aquela notícia, eu lembro que eu cheguei em casa, na verdade eu recebi a notícia, eu saí do trabalho assim, liguei para ela na hora, falei, Anelisa do céu, a empresa vai fechar, acabei de receber a notícia que eu vou ser mandado embora, eu tenho mais 1 mês de trabalho, algumas pessoas vão ser transferidas do meu setor, 3 pessoas, e eu fui mandado embora, então eu tenho 1 mês de trabalho. Cheguei em casa, a gente chorou, falei, meu Deus, o que a gente vai fazer agora? Você acabou de pedir as contas do trabalho, tá em processo de tratamento, eu não sei o que a gente faz, né? Então, a gente chorou ali mesmo, foi um dia bem, a gente lembra até hoje, assim. E beleza, a gente, naquele momento, ainda sem entender nada, né? A gente começou a buscar saídas juntos do que a gente faria da vida ali pra frente, né? Porque a gente tinha um trabalho estável, ela, né, pediu as contas, eu tinha um trabalho bom, mas ali eu perdi tudo. E aí e eu tinha 1 mês de trabalho, e aí a gente, nesse 1 mês, começou a pensar junto, todos os dias a gente falava alguma coisa. E aí, teve um dia que eu olhei pra ela e falei assim, nossa, vamos criar alguma coisa, vamos trabalhar pra gente, né? Aí ela falou assim, tá doido, meio a pandemia a gente vai fazer o quê? A gente precisa arrumar um trabalho e seguir a nossa vida. Eu falei, não, Anelisa, você trabalha nesse mercado desde os seus 17 anos, né? No mercado de semijoias. Vamos criar algo nesse mercado, que é algo que você sabe e eu consigo te ajudar. Eu também já trabalhei com isso e tal. E aí começou a nascer, né, a ideia de empreender, e aí que começou ali o processo de reconstrução. Porque a gente se uniu em meio a uma tempestade, né? A gente se uniu para começar a construir algo. E aí? Gente, mas eu vou abrir um parêntese também aqui. Que linda a história de vocês. Eu não imaginava que a ideia, a princípio, foi do Michael, né? E ainda nesse nicho, nesse segmento,
porque a gente vai falar aqui, porque eles têm uma empresa juntos. Calma, tá, gente? Tem muito papo pela frente. Mas eu quero abrir um parênteses em quando você falou pra ela sair do trabalho. Porque esse apoio, gente, esse acolhimento faz toda a diferença. Sim. Mas, mais do que isso, já fico emocionada só de pensar. Dá pra ver o agir de Deus. Exato. Porque nesse momento ele já estava fazendo. Sim. Porque pelo que vocês contaram, jamais, né, o esposo, o marido, numa situação de caos, que já era um relacionamento praticamente fracassado, iria falar para a esposa sair do emprego e que ele daria conta do recado, Verdade. né? Verdade. Então, aí já dá para ver o agir de Deus. Ali começou o processo mesmo de transformação. É porque a gente tem o processo de melhoria, de mudança e de transformação. Então, quando a gente melhora algo, a gente pode melhorar e piorar. Quando a gente muda algo, a gente muda e desmuda. O nosso casamento ele foi transformado. Então, esse processo ele durou 1 ano. Porque, assim, o processo de transformação é impossível a gente voltar para o estágio anterior. É né? verdade. Então, você pega uma mãe quando ela está grávida e o filho nasce, se o médico for colocar o bebê de volta, morre a mãe e o filho, né? Então, a gente passou por um processo de transformação, que é impossível a gente viver, a gente pode até passar por, né, por tempestade, mas a gente hoje sabe que a gente pode passar por toda e qualquer situação, porque a gente sabe que o nosso alicerce é Deus e que a gente caminha com Ele, que a gente pode passar por tudo, desde que a gente esteja unido, né, e falando ali a mesma língua. Que lindo. E aí, depois que você foi mandado embora, estavam os dois em casa, você tá me contando que vocês passaram a conversar. Sim. Que é outra coisa, assim, é um ponto fundamental no relacionamento, que é ter diálogo. Sim. E aí as brigas começaram a diminuir. Como que foi isso? Porque quase que da noite pro dia, assim, né? Fui mandada embora, a partir de agora a gente vai conversar, vai ter diálogo. Ou não? Como que foi isso? Não existia mais briga, porque a gente tava com uma outra dor, né? A gente tava sim. muito preocupado, assim, sabe? A gente, de fato, começou a se unir ali sem entender o que estava acontecendo. Porque a nossa maior preocupação era, cara, o que a gente vai fazer agora? Como que a gente vai, né, sustentar a nossa casa? E ali a gente se uniu para criar alguma coisa, né, e poder trabalhar. E aí, como eu falei, esse processo aí, né, de transformação mesmo, e de criar a marca, ele foi ali mais ou menos 1 ano. Então, entrou ali 2022, eu não sei se a gente já pode ir para essa parte da história. Olha, vou só acrescentar aqui. E olha que legal, né? Nesse processo, nesse meio desse turbilhão, desse casamento totalmente desestruturado, o nosso casamento estava desestruturado, mas a gente tinha muitas conquistas juntos. Verdade. Olha como que a gente se unia em questão de algumas conquistas. A gente tinha um apartamento, a gente tinha a nossa casa própria, quer dizer, a gente tinha o nosso carro. E qual era a nossa preocupação quando os dois ficou desempregado? Poxa, a gente vai perder tudo que a gente conquistou junto? Como? Não tem como. Então a gente se uniu nas conquistas. Olha só. É verdade. Que legal isso, gente. Eu tô aqui vendo a história de vocês, eu tô assim, tem jeito, porque tem muita gente, tenho certeza, que você pode estar passando por essa situação, mas não desista. Porque eles estão aqui, são provas de que o agir de Deus é maravilhoso. Porque Deus, ele nunca nos decepciona, jamais. E eu gosto sempre de dizer que ele faz infinitamente mais, porque ele é muito generoso, né? Isso é verdade. Tá, então 2021 estavam os dois, mas aí vocês passaram o ano de 2021, porque foi logo no início do ano, né? Isso, foi no Aí vocês começo passaram de janeiro, o ano inteiro fazendo o quê? Já abriu logo a empresa? Aí eu recebi a notícia dia 19 de janeiro e eu trabalharia na empresa até dia 19 de fevereiro. É 19 de fevereiro, Isso. né? Isso. Aí a gente ficou ali 11 dias, né? Não deu 10 dias, porque fevereiro vai até dia 28. A gente começou a marca no dia 1º de março de 2021. Nossa. Então a gente ficou durante esse tempo falando assim, não, a gente vai fazer isso, vai chamar assim, vai ter essa cor. Sabe aquele processo de criação mesmo, e sem entender. No dia 1º de março. No dia 1º de março a gente criou a Dona Nê Semijoias e ali a gente falou, a princípio a gente vai começar com algumas revendedoras e nem pensava em ter loja. Tava na pandemia, a gente trabalhava dentro de casa, num quartinho lá de 8 metros quadrados, tinha um computador ali
E a gente começou a fazer isso juntos. No dia 1º de março, a gente começou o negócio junto ali. Estamos aí até hoje, né? Olha que demais! Então, então vamos falar da Dona Nê. Eu tenho, olha, para vocês entenderem, já tem quase 2 anos que nós nos conhecemos, né? Sim. Um pouquinho mais de 1 ano e meio, talvez. Sim. Pouco mais de 1 ano e meio. E eu sempre soube que eles têm a Dona Nê, que é uma empresa, é uma loja de semijoias. Mas eu nunca perguntei o porquê do nome. Da Pode onde falar. surgiu esse nome, Dona Nê? O Maicon que inventou Pensou no nome pensou no nome, né? O meu nome é Anelisa e o meu apelido dentro da minha casa, com a minha família, com os meus pais, minhas irmãs, é Nê. Ah, É Nê. tá. Eu falei, a dona da Nê, né? Dona Nê. Dona Nê. Que legal, gente, que Eles é Dona demais. Nê. Tudo tem um significado, né? Tudo. Nê é o meu apelido familiar, né? Familiar, porque fora é Anne, né? É Vocês viram que eu já Anne, chamei ela de Anne aqui. E aí, como eu falei, aí então durante 2021 a gente estava nesse processo aí de transformação do nosso casamento, a gente estava de fato unido. E em setembro de 2021, eu recebi uma proposta para ir para fora da cidade, né? Para ir para uma cidade a 500 quilômetros daqui, que é a antiga empresa que eu trabalhava, que me mandou embora, né? Que fechou aqui em Rio Preto. Eles me ligaram em setembro, me fazendo uma proposta para ir trabalhar para lá. E aí, como eu ainda estava no processo de transformação, eu comecei a considerar a proposta. Falei, eles faziam 7 dias que a gente tinha alugado o primeiro espaço, a primeira sala para fazer a loja da Nelisa, da Dona Nê, nossa loja, né? E aí eu recebi essa proposta e falei, Nelisa, e aí, né, o inimigo, ele é muito sujo, ele começou ali, cara, mas você tá no começo, né, ainda não tá dando retorno, começa a considerar essa proposta. Cheguei e falei, Nelisa, eles me ligaram, não é uma proposta ruim, só que é para morar fora, e a gente acabou de alugar esse espaço, assinou o contrato, a gente vai ir lá, a gente vai ouvir essa proposta, e se tudo der certo eu fico 1 ano ali mesmo que sozinho, e depois a gente vê como que faz, se a gente muda para lá, vamos ver. Aí ela falou, Maicon, beleza, eu vou lá com você, a gente vai ouvir essa proposta, mas eu não vou mudar daqui. Eu não vou desfazer a loja, a gente está começando, eu vou te acompanhar, mas já saiba que isso não vai acontecer. Falei, não, tá bom, mas mesmo assim, vamos lá comigo. Aí a gente foi lá, a gente ficou um final de semana, fui lá na empresa, conversei com os diretores e tal, ouvi a proposta e comecei a considerar ainda mais. E aí eu lembro que a gente ficou 2 dias lá, eu falei assim, ó, eu não vou dar a resposta hoje, eu vou embora e amanhã eu dou a resposta. E aí que foi o ponto mesmo de virada de chave, assim, da nossa vida. Porque no caminho de volta para a cidade, a gente parou num posto de gasolina e falei, Luiz, eu vou parar aqui e vou ligar pro diretor lá, pro responsável. E aí eu liguei para ele e ali eu já dei a resposta. Então ali Deus já tocou no meu coração de falar, cara, é não. É não. Olha. Essa proposta você não vai aceitar. E aí a gente parou no meio do caminho, eu liguei e falei, ó, a resposta é não vou aceitar. Eu vou ficar na minha cidade, a gente começou um negócio agora, então é não. E aí que a gente se uniu ainda mais, e eu sempre gostei muito de, né, sempre fazia um cursinho ali de marketing, uma coisa ali, e eu comecei com a Anelisa fazendo a parte de divulgação, né? Ah, tá. Então aí eu voltei com uma outra ideia, eu falei assim, Anelisa, o negócio tá dando certo, a gente tá com a primeira loja agora, eu vou começar a prestar serviço de marketing para outras empresas. E aí que começou a nascer um outro negócio em paralelo com a Dona Nê. Que legal! Olha só, eu recebi recentemente aqui no podcast a Cláudia Bueno, psicóloga, acho que vocês conhecem, Sim, né? lá do Instituto. Isso, e ela falou o seguinte, que a gente sempre aprende na dor. Sim. Sim. E grandes verdade. oportunidades nascem em meio ao caos. Sim. Eu acho que a história de vocês é isso. É verdade. E deu muito certo, porque já faz quantos Viu. anos que vocês estão aí com a empresa? E outro negócio junto. Que Exatamente. demais isso, Maicon. Exatamente. E aí logo em setembro ali mesmo, a gente tinha aqui 6 meses de loja, eu comecei a prestar serviço para outras empresas. E aí, aos poucos, eu fui
meio, não que deixando 100% o negócio, mas quando começou a rodar de fato, eu comecei a prestar serviço para outras empresas, né? E aí começou a dar muito certo também. E aí a gente virou o ano ali, 2022, e aí também teve um outro ponto de virada, que foi quando a gente, né, conheceu Jesus de verdade, e Jesus entrou na nossa vida, e aí o processo de transformação de fato aconteceu ali, né? Sim, nesse meio tempo que nasceu a Dona Nê, que nós tivemos outras propostas, nós estávamos com toda a papelada de divórcio para assinar. Nesse um ano que começou lá no final de 2020. Exatamente, nós estávamos com todos esses papéis já pronto. Mesmo sem a família saber? Mesmo sem a família Nossa, saber. esse é um choque de verdade, né? Mesmo sem a família saber. Porque a intenção era assim, vamos estruturar e cada um seguir a sua vida. Vamos, mesmo assim, o Michael sempre pensou em me deixar bem, né? Em que eu ficasse bem. E foi quando realmente a gente falou assim, falta só uma coisa. Falta buscar novamente a Deus, né? A realmente ter Ele com a gente. Porque tudo isso está acontecendo, não é por acaso. É totalmente a traçar dele, as mãos dele, né? E foi quando a gente foi buscar um pouco mais de Deus, foi buscar um pouco mais da palavra. E isso é até um testemunho, porque foi onde eu tive a maior resistência de ir para a igreja. Porque eu ia para uma igreja totalmente diferente da que eu participava. E eu sempre falei... E eu falava para ele, não vou, não quero, jamais. Mas foi o Maicon que te convidou? Foi o Maicon que me convidou. Exatamente. Eita, glória. Ele falou, vamos nessa igreja, vamos. Eu falei assim, não quero, não vou. Não é por nada, mas eu não vou, não quero. Ele, não, vamos só pra gente ver, pra gente... E eu fui... E foi maravilhoso, foi assim, realmente uma palavra preparada, eu creio que para nós. A gente fala que o dia que a gente foi na igreja, né, e que a gente ouviu e recebeu aquela palavra, a gente costuma falar que realmente Deus já está com tudo preparado, a gente só precisa acessar. Então aquele dia já estava preparado. A gente fala que tinha, sei lá, umas 2.000 pessoas ali, a gente fala que a palavra foi só pra nós, né? Porque, cara, era de fato tudo que a gente tava passando, o processo ali. Falei, Elise, é isso, a gente precisa buscar mais e caminhar de fato os caminhos de Jesus, e aí sim a gente vai, né, alicerçar aqui a nossa casa, a nossa família, os nossos negócios e tudo, porque a gente precisa disso, sabe? E aí que as coisas começaram a mudar de verdade. Então, na primeira semana que a gente foi para a igreja e aceitou Jesus e começou a caminhar com Jesus, eu lembro que logo na primeira ou segunda semana a gente já foi para um discipulado de casais. E aí que a gente começou a entender de fato o que é um casamento. Eu comecei a entender o porquê que eu era aquele cara, o porquê que eu fazia tudo aquilo. Começou a ficar... Assim, eu comecei a ter consciência de tudo que eu estava fazendo, tudo que eu estava vivendo, e que de fato eu estava passando por um processo de transformação. E ali de fato a gente falou, tá, então a gente precisa organizar e de fato viver uma aliança. Então a gente fala, né, a gente ficou ali 2015 até 2022 casados, mas de 2022 até 2026 agora e até Jesus voltar, que a gente vive de fato uma aliança, sabe? Ai, gente, que lindo! 2 pontos muito importantes. Primeiro, eles falaram, a gente não tinha tentado de tudo, ainda faltava uma coisa, que era realmente caminhar com Deus, com Jesus. É muito importante você também colocar a mão na consciência, refletir e pensar se realmente você já tentou de tudo, né? Porque às vezes a gente pensa assim, mas eu acredito em Deus, eu faço minhas orações, eu rezo, eu isso, eu aquilo, mas será? Né? Porque Deus sabe, conhece o nosso coração. Então, refletir sobre isso,
ter essa conversa franca com Deus é tão importante. E o segundo ponto é que nós não estamos falando aqui sobre religião. Sim. Apesar dessa mudança brusca ter relação com a religião também, né, Anne? Sim. Mas não é sobre isso. Não. É sobre realmente a gente entender aonde é o nosso lugar e onde é o lugar de Jesus na nossa vida, né? Exatamente. Nunca vai ser sobre religião, e sim sobre o amor de Jesus. E como que é fácil ter esse acesso a ele, né? Igual você falou, tirar um tempinho para conversar. Ele tá tão disponível pra gente, na verdade ele tá disponível o tempo todo. Mas a gente para 10 minutos do nosso dia para conversar com Jesus, para ter essa intimidade com ele. É só isso que ele busca, que ele deseja da gente. E é algo que às vezes a gente esquece de Sim. fazer. Exatamente. Você sabe que eu escutei agora, recentemente, faz o quê? Uns 5 dias que eu escutei isso. Uma pessoa falando assim que uma fase da vida começou a acontecer muitas coisas ruins na vida dessa pessoa e essa pessoa ela chegou até a pensar em desistir da vida. É verdade, isso é um conhecido próximo. E aí, ele se questionava e questionava Deus, assim, nossa, mas Deus, por que tá acontecendo tudo isso comigo? Eu sou uma pessoa tão boa, eu respeito a minha esposa, eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho um coração bom. E não estava entendendo porque começou a acontecer muitos conflitos, as empresas começaram a ir muito mal, a perder muito dinheiro. E quando ele colocou a mão na consciência, ele começou a enxergar, por isso a importância da gente ter essa conexão com Deus. Mas ele começou a ver, que sabe aquela, o imposto não pagava direito, porque, não, porque pagar tudo isso de imposto não vai sobrar nada para mim. Porque é uma bebidinha aqui. Porque... Então, se a gente parar e pensar, a gente encontra Brechas. Com certeza a gente encontra brechas. Até porque eu gosto sempre de lembrar que nós somos seres humanos. Então, nós estamos todo tempo sujeito e vulnerável a esse tipo de situação, né? Então, Deus nunca vai... Eu não acredito nisso, pelo menos. Mas eu não acredito que Deus vai te castigar jamais. Então, as consequências da nossa vida é por causa da nossa própria ação, né? Do nosso comportamento. Eu concordo, né? Você falou tudo, assim, Deus nunca quer o nosso mal, nunca é um castigo. E se a gente pegar a fase que a gente tinha um casamento ali totalmente disfuncional, a gente poderia acreditar nisso. Pô, Sim. É Deus me castigando, não é possível. Como que a minha esposa tá com depressão, tá quase, né, tá morrendo ali, como que a gente perde o trabalho e do nada, assim, a gente se vê sem nada. A gente podia olhar, né, como um castigo, mas não, é como você falou. É Deus querendo mostrar algo, Deus querendo transformar algo na nossa vida, né? Com então, certeza. Basta a gente olhar, né, da forma como que são de fato as coisas, né? É um buraco, né? Nós entramos num buraco. E quando a gente tá dentro desse buraco, qual é o único lugar que a gente consegue olhar? Pra cima. A gente ouviu já há um tempo isso, que existe uma grande vantagem em você estar num posto, né? Por quê? Porque você não tem mais pra onde ir, é só pra cima. Então você tem que olhar pra cima e falar, meu Deus, e agora? E Não aí que as coisas acontecem. E eu acho legal que até sobre isso, quando acontece essa virada de chave, não tem como voltar mais pra trás, é só pra cima. A gente só vai adiante, pra frente. Exato. É muito legal isso. Exatamente. E aí vocês foram então pra igreja, começaram a ter essa conexão mais forte ali com Deus, mas hoje vocês têm um cargo de liderança ali dentro. Como que foi chegar nesse ponto? Pode falar. Olha, saíram de lá, gente, do caos, tudo perdido, casamento falido, e hoje eles são líderes de discipulado, eles ajudam casais, eles ajudam na restauração de outros casamentos, de outros relacionamentos. Como que foi isso? Chegar até aí? Foi um presente. Pra mim é um presente de Deus. E eu amo muito o discipulado. Eu amo tudo que Jesus está fazendo na nossa vida, né? Eu creio e eu sempre estou disponível. Nós estamos disponíveis para que Ele nos use cada vez mais. E eu falo que é uma honra para nós. Porque contar um pouco do nosso casamento e passar por tudo que a gente passou e hoje
ser líder de casais ali, ter o nosso discipulado, né? Poder caminhar com outros casais, ajudar e ser ajudado também, porque é uma troca, é maravilhoso. É um presente realmente de Deus que eu agradeço todos os dias e que eu busco todos os dias ser um pouquinho melhor para transformar um pouquinho mais a minha casa e a casa, né, dos meus discípulos, dos nossos casais ali. E é um presente, eu recebi como um presente que eu quero cultivar essa semente para que ela cresça, para que ela floresça e que dali saiam novos líderes, saiam novas cordas, que é o que a gente chama ali, né? Sim. De cordas e é isso. E para você, Michael? Para mim, no início, foi um susto, assim, porque eu não queria de jeito nenhum. Quando a gente recebeu o convite, falei, não, isso não é para mim, não. Pelo amor de Deus, não quero. A Anelisa falou, Michael, pelo amor de Deus, olha tudo que a gente já passou. Ainda eu tava nesse processo, né? Eu não entendia, de fato, o propósito, né? E eu tinha muito, e ainda luto muito com isso, aquela crença de não merecer as coisas. Falar, não, cara, isso não é para mim, não. Sempre tive muito isso e ainda luto com isso, né? Mas aí, junto, a gente conversando, falou, tá, então vamos aceitar. E como a Anelisa falou, assim, é maravilhoso. Hoje, a gente... O nosso principal propósito, né, como cristão, é levar o evangelho, é onde a gente chega, é falar do amor de Jesus, e é o que a gente faz hoje através do nosso discipulado com os casais, é a gente gerar frutos ali, bons frutos e muitos frutos, e que a gente consiga, né, através do nosso testemunho, da nossa vida, da nossa convivência, ajudar outras pessoas, né, cada vez mais. Vocês acreditam que trabalhar juntos fortaleceu o relacionamento de vocês? Demais. E com certeza esse caminhar com Jesus fez toda a diferença. Muito. Fez toda a diferença. Como que tá hoje, assim, a Dona Ney? Vocês estão juntos? Como vocês dividem as funções hoje? Porque já temos aí 4 anos? 5 anos. 5 anos. Não, hoje é a Anelisa que cuida, né, da Dona Ney. 100%, claro que o negócio é nosso, eu ajudo ela, mas eu não estou ali o tempo todo, né, não fico com ela na loja, porque eu segui mesmo a minha carreira ali no marketing. Hoje eu faço um trabalho, hoje eu estou como gestor de operações de uma empresa, né, do mercado de investimento imobiliário, então é uma empresa também que eu comecei como prestador ali de serviço, prestava serviço numa outra empresa, né, do dono dessa empresa hoje, e a gente foi criando ali uma relação mesmo de confiança e de ter o mesmo pensamento e o mesmo propósito, e aí hoje eu estou, né, à frente ali da gestão nessa empresa também, que é ali, eu faço todo o trabalho ali de gestão mesmo, marketing, cuido ali do comercial dessa empresa, e a Anelisa toca a parte ali 100% da Dona Ney. E como que é pra você, Anne? Porque antes vocês estavam bem juntinhos todos os dias. Todos Agora os tá dias. um pouco mais, cada um seguindo ali em uma empresa, em uma né? empresa, A Dona Ney é um sonho, né? Eu vivo esse sonho diariamente. Eu sou muito grata a Deus. Porque não é só sobre semijoias. É algo maior, é um propósito, é realmente passar o amor de Jesus, é realmente pôr um brinco e mudar totalmente a feição daquela mulher, é colocar um acessório e transformar totalmente a vida, porque como eu não sabia receber elogios e como eu não me via mais no espelho, eu falo que os acessórios, eles mudam, eles dão aquele toque final, é a cereja do bolo, né, pro nosso look. E ter as revendedoras me fez entender ainda mais que é sobre mulheres, né? É sobre propósito, é sobre sonhos mesmo. Porque eu tenho as minhas revendedoras e ali cada maleta é um sonho diferente. É um sonho de poder ajudar em casa, é um sonho de poder construir a minha casa, é um sonho de poder fazer um aniversário inesquecível para os meus filhos. E quando eu vejo todos esses sonhos sendo realizados, para mim é como se eu tivesse realizado assim junto com elas, sabe? Esse sonho, crescer junto com elas, a gente tem testemunhos de
consegui a minha casa, conseguimos construir a minha casa com a renda da maleta, consegui fazer a festa do meu filho naquele buffet que eu sempre sonhei. Então, é entender, é para isso, é sobre sonhar os outros sonhos, é viver os outros sonhos junto com elas mesmo. Ah, que lindo! Eu falo que, e é verdade, quase todos os episódios eu repito isso, mas eu peço mesmo a Deus que tragam pessoas assim, que sentem aqui comigo, pessoas assim, que têm esse coração, que tenha brilho nos olhos. Deu para perceber enquanto a Anne falava o quanto os olhos dela brilham, né? E porque aqui é sobre propósito, é sobre transformação, é sobre virada de chave, mudança de mentalidade. E é assim que a gente pensa, né? Em ajudar mesmo o próximo. Porque independente da área profissional de qualquer pessoa, eu acredito mesmo que nós estamos aqui nesse mundo para servir. Para servir, isso. Jesus nos ensinou muito isso, né? Veio para servir e é o nosso propósito também, é falar do amor dele e servir mesmo as pessoas. Hoje eu até, inclusive, chego a arrepiar, que você falou isso, eu postei nos meus stories que Deus, ele menciona a gente para algumas pessoas quando a gente está em movimento, né? E o estar em movimento é a gente servir, é a gente estudar, é a gente trabalhar. Então, assim foi como Davi, quando Deus mencionou Davi para o profeta Samuel, que Davi seria o rei. Davi, ele não estava enviando currículo, não estava pedindo oportunidade, ele estava em movimento, cuidando de ovelhas, fazendo trabalho, servindo. E assim com tantos outros personagens ali da Bíblia, né? Moisés estava apacentando lá o rebanho, e aí próprio Deus falou com Moisés, chamou Moisés. Então, assim, quando a gente está em movimento, servindo, estudando, trabalhando, Deus, ele tem uma promessa, tem uma palavra, tem algo para nossa vida. É sobre isso. Eu falei também recentemente nas redes sociais sobre a ação, porque muitas vezes a gente fica esperando a motivação. Mas antes é a ação, senão a motivação não vai acontecer. Dificilmente, principalmente quem está iniciando uma vida fitness, vai acordar e vai falar assim, nossa, que vontade de ir para academia. Não vai. Primeiro a gente precisa ir para depois essa motivação chegar. E para tudo. E às vezes as pessoas me veem nas redes sociais e falam assim, meu Deus, como que você faz tudo isso? Como que você dá conta? Primeiro que eu não dou conta, que precisava de mais tempo, mas não ia dar conta também porque a gente cansa. Mas segundo, que essa disposição vem por causa do movimento. Se eu não buscar estar melhor, se eu não buscar conhecimento, eu falo que a leitura liberta demais. Cursos, imersões, a minha parte espiritual, para mim, é a mais importante, então é o meu primeiro pilar, ele precisa estar equilibrado, porque senão motivação, gente, ânimo, não vai acontecer. Então precisamos primeiro fazer a nossa parte, que eu acredito que todo momento e todo tempo das nossas vidas Deus está agindo, mas nós também precisamos agir, né? Isso é verdade, Daiane, assim, você é mestre nisso, né? Eu aprendo muito com você sobre a mentalidade, e o nosso cérebro parece que ele é programado para estar no conforto. Com que nem certeza. Você falou, pô, eu não acordo cedo, eu não quero ir na academia, eu não quero, a mente da gente não quer ler a Bíblia, não quer ler um livro. Não, o nosso cérebro, ele procura por conforto o tempo todo. O tempo todo. E aí, como as coisas acontecem quando a gente, né, reprograma a nossa mente e tem ali a constância, a disciplina de fazer algo, mesmo que a gente não goste. Mas que a gente vai, eu falo, né, o bom hábito, a gente paga o preço na hora, é imediato, e a recompensa ela vem ao longo tempo. Sim. O mau hábito é ao contrário, né? A gente tem o prazer ali na hora e o preço a gente paga lá na frente. Com certeza. Então é através da disciplina constante, da constância, a reprogramação mesmo da mente, que as coisas começam a acontecer, e a gente vai vendo isso ao longo do tempo. Com certeza. Isso funciona também para o nosso relacionamento, porque às vezes a gente tá, o meu esposo, né, o meu cônjuge ali não é de conversar, às vezes eu tô nervosa porque aconteceu uma discussão e eu quero já debater aquilo naquele momento, mas a gente também tem que treinar o nosso cérebro para poder segurar muitas vezes. Até porque, falei muito isso ultimamente, né, Lu? Que Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca. Então a gente precisa escutar mais e falar menos. Exatamente. Sim. Eu quero fazer uma brincadeira com vocês, não estava combinado. Oh, meu Deus. Não, mas é muito fácil, é perguntas mesmo, mas eu gostaria que vocês me falassem 3 momentos do casamento, do relacionamento de vocês que foram muito bons, assim.
3 momentos. 3 momentos? Acho que o momento do nosso casamento mesmo, né? Foi assim, foi muito marcante, foi O dia ali, a o festa. dia do nosso casamento, porque a Annelise, ela foi pra igreja e depois a gente foi pra festa com o carro que ela queria, um carro antigo, que o tio dela tem as coleções lá do carro, então ela escolheu o carro que ela queria. Então foi tudo muito bonito mesmo, foi a realização de um sonho. Foi mesmo. Mesmo falando assim, que não concordava, né? Isso, exatamente, mesmo falando que não concordava, mas o dia, assim, foi um momento muito marcante, foi tudo muito lindo, né? Eu falo, né? Você fala, eu também falo. Acho que todas deveríamos falar que nós somos sim mimadas por Deus, né? Nós nos casamos dia 24 de outubro. Os meus pais estavam fazendo aniversário de casamento nesse dia e os pais do Maicon também estavam fazendo aniversário de não. casamento. Quando eu falo que tudo já está Mas preparado. vocês já sabiam disso? Já Tá. sabíamos. E não, mas coincidiu de dar certo. O foi dia que aquela data. o dia que eu lembro, a Annelise falou assim, vamos marcar a data do casamento. Aí ela olhou lá, ela falou, eu quero casar em outubro. Aí a hora que a gente foi olhar, nossa, meu pai e minha mãe casam dia 24, o pai dela e a mãe dela. Ela falou, nossa, dia 24 é num sábado, é esse dia. Nós vamos casar, Uau. no dia. E o carro que eu fui levada até a igreja foi o carro que os meus pais também foram. Ai, gente, que conto de fadas! Sabe aquele carro daquela novela Chocolate com Pimenta? Aqueles Aham. carros antigos foi aquele carro. Ai, que legal. Aí um outro momento, assim, do nosso casamento, com certeza, eu acho que talvez o momento mais inesquecível foi quando a gente aceitou Jesus e batizou nas águas, né? A gente se batizou. Sim. E também foi preparado por Deus, porque eu estava certo de que eu queria me batizar e a Annelise ainda não. Olha. E aí teve o dia do batismo lá na nossa igreja e eu falei assim, A Annelise, gente foi pra servir, né? a gente foi para servir, eu falei assim, eu quero me batizar, só que eu quero que a gente faça isso junto. Então, eu não vou me batizar sozinho, e aí eu vou aguardar o seu momento. E a gente chegou para esse dia E eu sumi. e ela sumiu. Ela sumiu porque ela falou assim, não, eu não quero. Eu falei, não, tá tudo certo, a gente não vai batizar hoje, eu vou aguardar o seu momento. Eu sumi e tem um lugar lá da igreja que eu gosto muito, que é um monte de oração. Eu gosto demais dali, eu me conecto bastante com Deus ali. E eu sou aquela pessoa que gosta sempre de conversar com Deus e pedir confirmações, detalhes, né? E nesse dia eu sumi, eu fui para o monte, fui conversar. Né? A nossa oração é a conversa com Deus, né? O que está dentro do nosso coração. E fui conversar com Deus, fui pedir para Ele. E naquele momento, eu recebi uma visita de um pássaro. E ele chegou ali, ele pousou, ficou ali no cantinho. E eu entendi que era o meu momento. Era mais um passo que eu iria dar para realmente esquecer tudo que passou, né? Enterrar a velha Annelisa, os velhos hábitos, dores antigas e viver o novo de Deus na minha vida. E foi isso que eu fiz. Aí a hora que eu voltei, ele falou, onde você estava? Eu falei, não, eu fui ali ter o meu momento e decidi, vou me batizar. Ele falou, sério? Eu falei, sério. Vamos lá pegar a camiseta agora. Porque geralmente faz uma inscrição para. Sim. Vocês não fizeram? Não. Já foi na hora Já mesmo, foi na hora, hoje. Ele falou, a gente vai batizar, nem avisou família, nada. Nossa! E aí que foi legal. assim um momento inesquecível mesmo, né? Que foi o nosso renascimento, que é quando a gente fala, não, Jesus, é isso, né? Os teus caminhos são os nossos caminhos agora. E aí... E olha como que nesse dia já mudou, né? Porque o Maicon, ele queria, mas ele não queria sozinho, ele já tinha entendido, né? Nós somos uma unidade, só carne. Né? Uhum. Quando a gente tá ali junto em casal, não existe o Maicon e a Annelisa, existe uma só carne. Então eu quero viver esse momento com você. E é assim que tem que ser no nosso casamento, né? Primeiro, nosso pilar é Deus, a nossa família e as demais coisas. Sim. Então, é entender, é alicerçar Deus, o nosso casamento, né? Nosso casamento, tudo que a gente faz, a gente precisa alicerçar.
Então não adianta um casamento ou uma empresa, qualquer outra coisa, crescer desse jeito assim, né? Sem a base. Por quê? Porque vai desmoronar. Exatamente. Então a gente precisa crescer dessa forma, ter um alicerce. E ali a gente estava dando mais um passo no alicerce do nosso casamento, da nossa casa, da nossa vida. Que lindo. Tem uma terceira coisa? Tem. É o que a gente vive hoje. Eu acho que é a constância, né, do nosso casamento. É o nosso amor, é a nossa alegria. É o buscar sempre. É um estar poder junto, estar né? junto. Eu falo assim, às vezes as pessoas estão olhando e falam, nossa, é um casamento perfeito. Não, pelo contrário. A gente briga também, tá, gente? A Nelisa tem coisas que ela faz e que ela sabe que eu não gosto, assim como tem coisas que eu faço que ela não gosta. Mas a gente tem consciência e a gente tenta sempre, cada vez, ser melhor dentro do nosso casamento. E tem uma passagem da Bíblia, né, que eu gosto muito e quando a gente fala de casamento, que é quando tem um versículo que fala, tudo posso naquele que me fortalece. Então, se a gente pegar só essa frase, dá a impressão que eu posso fazer qualquer coisa da minha vida, né? E porque é Deus quem me fortalece. Sim, isso também. Mas quando o apóstolo Paulo fala do tudo posso naquele que me fortalece, ele está falando isso no pior momento da vida dele, onde ele está na cadeia, está sendo perseguido, porque ele levava o amor de Cristo para as outras pessoas. Então ele tem um contexto antes do tudo posso naquele que me fortalece, que ele fala assim, eu posso passar por toda e qualquer situação, eu posso passar fome, como eu posso ter uma vida abundante, eu posso passar dificuldade, como eu posso ter coisas também, porque tudo posso naquele que me fortalece, que é Jesus. Então a base do nosso casamento, da nossa vida é hoje, que a gente pode passar por toda e qualquer situação, porque a gente caminha os caminhos de Jesus. Exatamente. É isso. O que vocês querem deixar? Porque às vezes a gente fala assim, qual é o propósito? Mas vamos falar em algo maior, assim, o legado de vocês. Qual é o pedacinho do Maicon, o pedacinho da Annelisa que vocês querem deixar para esse mundo? Olha, eu falo muito sobre, já até comentei no discipulado, né, sobre isso, sobre o amor. Eu aprendi a me amar novamente para poder transbordar esse amor nas outras pessoas, e eu entendi que eu sou filha amada, querida, né, que Jesus me ama do jeito que eu sou, que Ele quer me usar da maneira que eu sou. Então é o amor. É deixar realmente esse legado de amor, de amar o próximo, de cumprir com o que realmente ele deixou, que são os 10 mandamentos, da gente poder viver junto com o próximo, de poder dar as mãos mesmo. Eu gosto muito de comemorar as vitórias alheias, e eu gosto muito de comemorar as minhas vitórias, e eu acho que é assim, nossa vida é uma via de mão dupla. A gente dá, a gente recebe, mas que seja feito sempre com amor. Que a gente possa olhar com esses olhos simples e fácil, né? Então é o amor. Ai, que linda. Muito bonito, né? Eu acho que o amor, a união, sabe? O legado que a gente busca hoje é que as pessoas enxergam na gente que a gente de fato é um casal unido, né? Então a gente... sem a gente precisar falar nada, né, durante esses anos aí que a gente passou por tudo isso e hoje, né, vive uma vida totalmente diferente, a nossa família começou a enxergar que algo estava diferente, né? Então o legado que eu quero deixar é esse mesmo, que as pessoas sejam unidas, sabe? Que a nossa família enxergue isso e que venha também para os caminhos de Jesus, nosso propósito também hoje como casal, né? Sim, exatamente. Ai, que lindo. Muito obrigada, viu? A gente que agradece. Amei conversar com vocês. Eu quero que vocês deixem aqui os contatos, redes sociais, se quiser deixar telefone, como que o pessoal faz para encontrar Dona Nê. O seu trabalho também no marketing, o Maicon, não sei se você ainda está aberto para novas empresas, novas marcas, enfim. Falem o contato de vocês. Bom, o meu contato, a loja eu fico praticamente 100% no Instagram da loja, então é @DonaNêSemiJoias. E hoje a loja é localizada na Galeria Dama Center Mall, que é um ponto de referência fácil, que é ao lado da sorveteria Madalê, né, ali do Dama. Então eu fico ali até onde Jesus permitir. Até a hora que Jesus permitir.
Bom, ao contrário da Annelise, eu não tô todos os dias ali no Instagram, mas o meu é @gestormaicondias. Como eu falei, hoje eu estou como gestor de operações dessa empresa, né? A Axima Investimentos, uma empresa aí focada e especializada no mercado imobiliário. Então, se vocês quiserem entender um pouquinho mais, é só me chamar lá no Instagram e às vezes eu posto algumas coisas lá, falando de Jesus, falando do nosso casamento, do meu trabalho, sempre posto algumas coisinhas ali. Não sou 100% presente igual a Annelisa, mas às vezes estou lá. Última pergunta. Existe restauração para todo relacionamento? Sim. Eu acredito que sim. E eu posso falar um pouquinho mais sobre isso? Claro. Eu acredito que sim, porque a gente como cristão, né, a gente acredita muito no casamento, porque Deus criou o mundo e uma das primeiras coisas que Deus fez foi o casamento, né? Adão e Eva, e vai acabar no casamento entre Jesus e a igreja. Então, o casamento é talvez a coisa mais importante aí da nossa vida, depois de Jesus Cristo na nossa vida, né? Eu quero até falar mais sobre isso, porque é meio polêmico. Não, mas a gente escuta muito hoje em dia as pessoas falando: eu vou me casar, se não der certo eu largo. O que vocês acham sobre isso? Eu acho que é o fazer para ver se vai dar certo, né? Eu acho que já começa errado, né? Porque a gente precisa entrar em algo para fazer dar certo, não para ver se vai dar certo. E como tudo na vida, não só no casamento. Não é igual empreender. Empreender não é fácil. É algo que a gente não consegue ver o que vai acontecer ali na frente, mas é algo que a gente deseja. Não é pegar e falar assim, eu vou fazer esse copo, se vender, vendeu. Aquele meme, né? Esse aqui, se der certo, deu. Não, esse aí, se quiser beber água. Não é. Tipo assim, essa aqui é minha noiva. Acho que eu vou casar com ela. Vamos ver. Casar. Esse aqui é meu casamento. Não é sobre isso. É sobre realmente pegar e fazer assim, eu vou fazer dar certo. É acreditar naquilo que você está investindo. Até porque é sua vida. Sim. É a sua vida que tá ali. Como que eu vou falar assim, eu vou noivar, vou casar, se der certo, deu, se não der, eu vou seguir. Não, é a sua vida. A partir do momento que você escolhe virar essa chave, que você escolhe se conectar com outra pessoa e dividir os seus dias bons e os seus dias ruins, é você fazer dar certo. Não existe uma segunda opção. Eu acho que as pessoas, hoje em dia, estão colocando a culpa e a responsabilidade no outro. E é por isso que acaba não dando certo. Porque a maioria dos relacionamentos que terminam, que acabam, é porque, não tinha como, ele não mudava, ou ela não mudava, era uma situação que... Mas e o seu, né? A sua evolução, o seu parte, transformar. Né? Exatamente. Talvez, naquele momento, se eu tivesse sido diferente do Michael... A gente já poderia ter vivido algo extraordinário ali. Mas não, eu resolvi ser igual, a não mudar, a não me posicionar. E quando a gente decide não se posicionar, a gente decide aceitar o que tem para hoje. Na verdade, o não se posicionar também é um posicionamento. Exatamente, com certeza. É mas a gente decide aceitar aquilo que a gente tem para hoje. Hoje, o que eu quero? Eu quero beber uma água com gás? Não, mas só tem... não, vou beber essa. Eu decido aceitar aquilo. Exatamente. E não é isso. Não isso. O melhor sempre tem que ser para nós. Com certeza. É o que a gente precisa entender. Igual às vezes a gente brinca, né? Vamos tomar café juntos? Mesa aposta. Uma vez, uma brincadeira, minha mãe falou assim, nossa, mas por quê, né? Pra quê fazer isso? O melhor é para nós, é para nossa casa. Então, é o melhor que eu posso ali fazer uma mesa aposta, ter esse momento com o meu marido, né? Ter um momento ali para minha leitura diária da Bíblia, é o melhor que eu vou me dar. Mesmo que seja você sozinha ou sozinho tomando um café. Quando a gente recebe visita, a gente quer fazer o melhor, porque não fazer o melhor para nós? Com certeza. Gente, vou aproveitar, quero presentear vocês com... a nossa caixa surpresa. Que chique, gente, Mas essa temporada do Dai Podcast, eu resolvi presentear os nossos convidados com um livro. Porque eu acredito muito no poder da leitura. E essa temporada, os convidados têm recebido Os Segredos da Mente Milionária. E eu falo que a mente milionária não é só sobre dinheiro, é também, porque a gente também não tem que ser hipócrita para falar, dinheiro não traz felicidade, mas realmente não é só isso.
Mas a Mente Milionária aí fala de muitas coisas, de crenças, de transformação, princípios, né? Princípios, com certeza, valores, o porquê nós nos comportamos dessa forma, porque o dinheiro é difícil, por que a gente não consegue mudar. Então, eu adoro esse livro foi onde começou realmente a minha virada de chave, a minha mudança de mentalidade, então... Eu indico para vocês. Espero que vocês gostem. Eu não sei se vocês já conhecem, se vocês já leram. Acho que foi talvez o primeiro livro que eu li, há uns 4, 5 anos. E eu dei esse livro para uma pessoa também, porque de fato é transformador. E eu vou ler ele de novo. Eu quero agradecer. Inclusive, gente, fica aberto aqui para vocês. Eu sempre falo isso porque os meus convidados, eles são prósperos, eles têm mentalidade de evolução. Então, geralmente, já conhecem realmente esse livro. Mas a ideia é que realmente vocês possam abençoar outras pessoas. Então fiquem à vontade, se vocês já leram, leem novamente e depois passem para frente. Quanto mais gente tiver informação e conhecimento, eu acho que a gente consegue um mundo um pouquinho melhor. Com certeza. Daí eu quero agradecer e falar que é um projeto lindo e que, como eu falei, a gente gosta de fazer parte de algo que tem propósito e eu sei que esse lugar é abençoado, esse projeto é abençoado. Ai, amém. Que você abençoa, existe propósito. Eu tenho certeza que você vai alcançar muitas vidas, vai, através da sua vida, transformar outras vidas. Então, que você continue aí transbordando mesmo. E parabéns mais uma vez pelo trabalho que você faz. Obrigada. Obrigada pelo convite, obrigada. E para mim é um privilégio poder te chamar de amiga. Né? Muito obrigada por esse convite, obrigada por poder participar, por contar um pouquinho da nossa história. Quero aqui também deixar um convite para que você possa buscar um pouquinho mais sobre Jesus. Não é sobre placa de igreja, mas sim sobre o amor, o que ele realmente quer de nós, né? É realmente o que o chão está preparado para que a gente possa pisar. Então busque mais sobre Deus, vá a uma igreja, busque mais sobre a palavra, tenha curiosidades, porque Jesus, eu tenho certeza que ele quer o melhor para você. E ele quer transbordar e transformar a sua vida. Então, se você está afastado dos caminhos do Senhor, volte, porque é a melhor opção. E obrigado, que Jesus abençoe cada vez mais você, que ele possa te usar cada vez mais, para que você também possa transbordar e transformar outras vidas, que ele abençoe as suas amigas aqui cada vez mais, que realmente ele seja o centro de tudo. Amém. Muito obrigada, muito obrigado, viu? Também desejo muito sucesso para vocês na área profissional, na vida pessoal de vocês, que Deus possa realizar todos os sonhos, os desejos de vocês, do coração de vocês. E vocês têm um amor, um coração imenso, o quanto, Anne, você gosta de cuidar, a gente realmente se sente muito acolhida e muita vontade perto de você. Você é um presente para mim, vocês são, o Maicon também é muito próximo do Leandro, né, do meu esposo, então eu falo que Deus tem nos presenteado, assim, com pessoas maravilhosas e que ele possa sempre trazer pessoas como vocês nas nossas vidas, né? Com certeza. Falo que Deus não une pessoas, ele une propósitos. É bem isso mesmo. Eu tava com muita insegurança de iniciar novamente esse podcast, mas a cada convidada, a cada episódio, ele me dá a certeza, a confirmação de que é isso. Muito obrigada, viu? Obrigada. Continuem, a liderança de vocês é linda. Eu e o Leandro fazemos parte do discipulado com Anne e Maicon, e assim, maravilhoso, nós amamos, estamos com saudades, que estamos um pouquinho demorando para voltar às reuniões, né, semanais, mas é maravilhoso estar perto de vocês. Muito, muito obrigada. Obrigado, a gente que agradece. Né? Vou aproveitar, gente, para agradecer os nossos apoiadores, que faz todo sentido e toda a diferença para que a gente continue com esse projeto. Inclusive, você que assiste o podcast, compartilhem os episódios, vão até as marcas, os perfis nas redes sociais dos nossos apoiadores, curtam, comentem, compartilhem, porque você também faz parte disso, para que a gente consiga continuar levando conhecimento, informação, mudança de mentalidade, prosperidade, Deus na vida de vocês. A gente precisa desse apoio, né? Juntos somos mais fortes. Então, eu quero agradecer o Brasília Contabilidade, DLG Mídia, Vicente Romero Imóveis, Brotei Pizzas,
Simone Pérez Fotografia e a Jubi Gifts, que eu sempre falo deles aqui, na verdade da Carol, que faz toda a nossa papelaria. Muito obrigada a todos vocês e obrigada para você também que está com a gente até agora. Aproveitem para maratonar, tá? Todos os episódios anteriores e chame mais gente para curtir aqui o Dai Podcast. Muito obrigada e até o próximo episódio. Tchau!